Bruninha, faz a capa para mamãe. Boa noite. Boa noite. Vamos dar início, então, tá, pessoal? Vou baixar o material. Hoje nós vamos falar sobre pesquisa quantitativa e qualitativa. Antes de qualquer coisa, apesar de eu buscar ser bastante clara com relação aos nossos trabalhos, ainda tem pessoas que têm muita dúvida sobre a nossa prova. Eu acho que o nosso grupo no WhatsApp não está sendo muito eficiente, ou as pessoas não voltam lá para ler. Mas na aula da semana passada eu postei para vocês o dia que seria a prova, eu postei para vocês o assunto do trabalho, né, que a prova seria um trabalho, e mesmo assim ainda existem pessoas com dúvida. Então vocês têm que voltar lá, mas de qualquer maneira vamos dar uma olhada. Semana que vem seria prova parcial 2. Como que vai ser? Vai ser em forma de trabalho. Alguma dúvida sobre isso?
Todo mundo visualiza o conteúdo? Sim. Certo, então vamos dar início. Pessoal, semana que vem não teremos um encontro. Semana que vem será a entrega do trabalho, um paper. Você já tem o tema, tudo certinho no grupo. Certo? Vocês vão enviar para mim via e-mail como foi feita as outras provas. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa. Qual é a diferença entre essas duas pesquisas? Só um momento. Então vamos lá. Dados quantitativos mensuram quantidade. É feita através de números. Normalmente são estruturadas por estatísticas. Formam base para tirar as conclusões. Pesquisa qualitativa, ela é feita com base em informações que buscam medir um tema de satisfação ou ação. Então, você mensura os dados a partir de respostas diretas e objetivas. A pesquisa quantitativa, por ser numérica, ela é mais fácil de ser analisada e avaliada. A qualitativa, para que ela dê um resultado proveitoso, que tenha uma análise proveitosa, as perguntas têm que ser diretas e objetivas, porque senão dificulta a análise dos resultados, gerando dados duvidosos. Por exemplo, com que frequência você assiste filmes? Muito bem. Essa pergunta é quantitativa ou qualitativa? Quantitativa, né? Com que frequência? Quantas vezes? Sempre? Muitas? Algumas? Poucas? Nenhuma. De todos os filmes, que podem ser muitos, poucos, que você já assistiu, qual você mais gostou? Nesse caso aqui, eu estou falando da qualidade do filme, né? E não da quantidade. Então, nós temos que saber diferenciar as perguntas, se elas estão fazendo uma análise quantitativa ou uma análise qualitativa. Só um momento. Quando nós usamos a pesquisa qualitativa ou a pesquisa quantitativa? Quando que nós usamos? Vamos lá. Dados quantitativos podem ajudar a enxergar um panorama de forma geral. Dados qualitativos incluem detalhes que podem proporcionar uma perspectiva mais humana ao resultado da pesquisa. Por exemplo, quantas pessoas foram atingidas pelo Covid-19 no Brasil? Tiveram atendimento na rede de saúde pública?
Então, no primeiro momento, eu fiz uma pesquisa de quantidade, 100 mil, e depois eu fiz uma pesquisa de qualidade, quantos tinham sido atendidos. Bem, como usar cada método de pesquisa? Primeira coisa, dar informações que são detalhadas sobre aquele assunto que você está discutindo. Você tem a oportunidade de levantar problemas que talvez estivessem obscuros, não estivessem tão claros quando você iniciou a sua pesquisa. Essas ideias, elas podem quando que vocês levantaram com um estudo de quantidade. Bem, todas as perguntas, por mais que elas sejam uma perspectiva de qualidade, elas vão ser feitas para uma quantidade de pessoas. Então, a partir desse momento, a pesquisa também se torna quantitativa. Então, veja bem, uma pesquisa está atrelada à outra. Não dá simplesmente para separar. Você vai obter números nos quais poderá aplicar uma análise estatística para validar as suas hipóteses. A análise estatística nada mais é, pessoal, do que fazer os gráficos, os famosos gráficos, né? Ou tabelas, aonde você tem um resultado numérico que surgiu a partir de um questionamento, de uma hipótese levantada. Então, você teve uma pesquisa de qualidade atrelada a uma pesquisa, a um resultado de pesquisa de quantidade. Descoberta de respostas gerais. Só um momento novamente. Descoberta de respostas gerais. As pesquisas quantitativas, elas costumam ter mais respostas que as de qualidade, pois é mais fácil conduzir uma pesquisa com perguntas de múltipla escolha do que uma série de entrevistas ou um grupo de discussão. Dessa forma, elas podem ajudar você a encontrar respostas para perguntas mais amplas, como, por exemplo, as pessoas preferem sua marca à dos concorrentes? É uma pergunta direta. Quais são os serviços mais importantes da sua empresa? Qual desses anúncios são mais atrativos? Incorporação de elemento humano. A pesquisa de qualidade, ela também pode ajudar nas etapas finais do seu projeto. Como, por exemplo, quando você vai ao supermercado e tem uma banquinha lá e eles pedem para você degustar um tipo de café. Na verdade, esse produto, ou ele já está sendo comercializado, é uma novidade no mercado, ou ele está se preparando para em poucos dias ser comercializado em larga escala. Doar esse café, na verdade, é uma pesquisa de qualidade, né? É ter uma resposta ali rápida do cliente. Então, o cliente diz, eu não gostei, eu gostei muito, dos 3 sabores eu prefiro o A, eu prefiro o B. Então, na verdade, você incorpora o elemento humano, você tem um feedback, né, rápido e ágil. Quando isso? Na etapa final do projeto, quando você está prestes a comercializar. Como equilibrar a pesquisa de qualidade com a de quantidade? Outro. Na verdade, eles funcionam muito com de qualidade sem ter resultados mensuráveis. Então, automaticamente, você obtém uma pesquisa de quantidade, né, atrelada à de qualidade. Na era do Big Data, há uma ampla gama de estatísticas e números que criam uma tomada de decisão. No entanto, essa base é incompleta sem as informações coletadas de pessoas reais, que são aquilo que dá aos números. Mas como usar essa área de pesquisa? Vamos lá, vamos tirar essa dúvida.
Quando nós assistimos um jornal, indiferente se é da Record ou da Globo, não sei, e nós estamos em período eleitoral, por exemplo, é muito comum eles falarem que candidato A obteve tantos por cento de rejeição, baseado em 2.500 entrevistas. Se eu questionasse vocês qual é a pesquisa qualitativa, o que vocês me diriam? Qualitativa. Qual dos 3 candidatos você prefere? Eu prefiro A. Por quê? Porque tem qualidades. Quantitativa. Dos 2.500, 33% baseado nos dois candidatos A. Então é muito importante que vocês observem que na pesquisa de qualidade, na pesquisa de satisfação, basicamente você obtém também uma pesquisa de. Mas como juntar essas duas abordagens? Quase ponto de partida. Quando você busca resolver você fazer uma pesquisa mais aprofundada de forma posterior. Dados de quantidade fornecem medições, números, para confirmar os problemas e as oportunidades para entender melhor. Vamos lá. Digamos que vocês organizaram um congresso e gostariam de ter um feedback daqueles que participaram. Muito bem. E vocês podem, como por exemplo, o valor da taxa foi do ambiente foi geral, a qualidade daqueles que apresentaram as palestras, o valor e a profundidade das informações, tudo isso pode ser perguntas que podem fazer parte da sua pesquisa de qualidade. Todas essas perguntas, elas podem e devem ser respondidas de maneira objetivas, que ficam fáceis de medir ou mensurar, baseado em um questionário de qualidade de pesquisa. Turma, todos vocês se inscreveram no YouTube? Sim. Sim. Ainda tem alunos me questionando, tá? Ainda tem alunos me questionando acerca das aulas. Novamente eu vou falar para vocês. Vocês têm que ter um olhar assim mais generoso, no sentido de que eu posto lá no portal, eu posto no YouTube, mas eu posto no grupo. Então eu entendo por que gera tanto conflito. Né? Tem aluno aí que está meio desligado ainda, certo? Mas assim, eu não encontro no grupo, eu não sei como, né? Vai lá no YouTube, vai estar lá também, só basta se inscrever, certo? Com relação ao trabalho da semana que vem, todo mundo compreendeu? Ficou alguma dúvida? Compreendi, né? Mas o negócio é um pouquinho complicado. Pô, Eu não entendi. compreendi, mas eu comecei a fazer sem dar um trabalho, hein? Meio complicado. Mas a aula passada eu dei uma aula justamente sobre o trabalho, como fazer um paper. É o que eu tive que ver A sua aula aula de da novo, semana porque passada só foi sobre o trabalho. então, mas eu tive que rever, porque eu entrei na semana passada na metade da aula já. Meu celular não estava entrando.
Professora, Vamos lá, pessoal. No entanto, talvez você também queira saber algumas perguntas abertas, não tão diretas, como no Congresso, perguntas abertas e perguntas fechadas. Importante. Uma boa maneira de reconhecer quando você deve trocar de método é observar suas perguntas abertas e se questionar por que você as escolheu. Por exemplo, o que você acha dos preços dos nossos sorvetes? As pessoas darão uma resposta nas próprias palavras e você provavelmente receberá algumas respostas incomuns. Se não for esse o seu objetivo, considere usar uma resposta fácil de quantificar. Por exemplo, com relação aos nossos concorrentes, você acredita que os preços dos sorvetes são mais altos, iguais ou mais baixos? Aí, dessa maneira, você fez uma pergunta fechada. Você não deixa alternativa, liberalidade para ter respostas diversas. Esse tipo de pergunta transmite a clareza para o respondente, gerando dados que são consistentes, fáceis de serem analisados. Como que nós obtemos dados por qualidade? Caso, opiniões, grupos, produto, coletadas, quer dizer, já foi vivido, já foi vivenciado sobre o mesmo tema que você está estudando. Opiniões de especialistas, já são opiniões de alta qualidade, pessoas que possuem know-how, conhecimento técnico científico. Grupos de discussão, conversas online ou presenciais em pequenos grupos, cada um com sua experiência. Perguntas abertas, é uma caixa de texto em uma pesquisa que permite que aquele que responde expresse a sua opinião sobre o assunto em questão de maneira livre. Né? Não tem uma alternativa ali, A, B ou C. Você simplesmente de acordo com aquilo que melhor lhe couber. Pesquisa empírica, observação das pessoas nas rituais para entender como elas interagem com o produto, por exemplo. Você quer ver uma pesquisa empírica que pode ser realizada nos dias atuais? Qual é o comportamento da população com relação ao uso
Muitos usam no queixo, usam na boca, outros usam por cento, de 100%, de forma adequada. Nesse caso, baseada nesse tipo de observação, você está realizando de qualidade empírica. Por que coletar dados de quantidade? Para evitar confundir seus respondentes, né? Você tem que evitar perguntas como qual é a sua opinião? Em vez disso, faça uma pergunta fechada. O serviço de internet é confiável? E as alternativas. Perguntas de qualidade, elas demoradas, porque você espaço em branco ali para a pessoa responder. Então, imagine tem ali, depois se foi mais, se foi menos, se foi mais um dos mais. As exemplos de como usar perguntas qualitativas e perguntas quantitativas. Só um pouquinho que eu acho que entrou alguém. Pesquisa completa sobre o desenho da empresa. Pergunta de quantidade. Há quanto tempo você é cliente da nossa empresa? Um ano? Um dia? Um mês? Uma década? Aí você pode dar as alternativas, né? Minha primeira compra, menos de 6 meses a um ano. Depende da idade da empresa. Outro exemplo. Qual é a probabilidade de você comprar nossos... Todas essas são questões de quantidade. Pergunta de qualidade. Você tem outros comentários, dúvidas ou precauções? Preocupações? Aí aqui você tem que deixar o espaço para que a pessoa responda. Nem sempre a resposta vai ser a resposta adequada ou vai ser uma resposta que de fato você possa utilizar na sua pesquisa. No entanto, se for respondida, tem que ser avaliada. Outro exemplo de pesquisa de quantidade. Quando você comete um erro, responde de forma construtiva. Sempre, maior parte, mais ou menos, de vez em quando, nunca. Pergunta de qualidade, veja bem, já é uma pergunta aberta. Não cabe ali uma carga. O seu supervisor precisa fazer o seu supervisor, tem um comentário a ser feito do seu supervisor, né? Independe de alternativas, cada um enxerga o seu coordenador, o seu supervisor de uma maneira.
Agora que todos nós sabemos o que são dados de qualidade e de quantidade e as diferenças, fica mais fácil usá-los juntos. Pessoal, eu preciso que vocês abram os microfones para que a gente converse sobre algumas coisas, né, relacionadas à nossa. Pessoal, Oi, oi, tem como abaixar um pouquinho só o som? aqui não tem som nenhum. Não? Então deixa eu ver se é aqui comigo. Acho que é aqui comigo. Pessoal, eu quero que vocês observem que a nossa ementa ela é bastante curta quando a gente fica falando. Claro que se a gente estivesse na sala de aula escrevendo, daria 2, 3 quadros, né? Mas, de qualquer maneira, as nossas aulas não deveriam ocorrer toda semana, deveria ser quinzenal, mas eu acho que vocês ficam bastante tempo ocioso se a gente não se encontra. Com relação à qualidade da internet hoje, como é que estava? Aqui, para mim, estava cortando um pouco, professora. Tá, porque o que eu tenho feito com algumas turmas, eu tenho gravado a aula, postado lá no YouTube, postado no grupo no dia e no horário da aula, entendeu? E aí eu estou gravando no meu escritório, eu fiz isso com 2 turmas e a qualidade da internet está melhor. Porque eu faço num período da tarde que não tem pico. E nós não sabemos quando que a gente retoma as aulas. Então, como a semana que vem não temos aula, vai ser a entrega do trabalho, eu gostaria de saber se vocês têm interesse em experimentar dessa forma. Por mim, tudo bem, prof. Por mim também. Quem está falando? Entendi. Porque Gabriela. daí... Tá, Gabi. Obrigada. Eu vou liberar o vídeo para vocês no horário da aula, normal, né? Ali no grupo. Mas aí o vídeo já vai estar pronto, vocês não precisam ficar preocupados se a internet vai estar boa ou não. Eu fiz com 2 turmas de direito e funcionou, ficou bem melhor do que assim, porque esse horário é horário de pico, tá todo mundo usando. Claro que a conexão fica pior, né? É nesse sentido. Se vocês acham que convém, então eu vou procurar fazer, mas eu aviso vocês, tá? Não é nada de surpresa, tá certo? Por gentileza, eu gostaria que vocês, se vocês iniciaram os trabalhos, que vocês abram aí as dúvidas. Vocês imprimiram o material da aula passada? Eu sim, professora, mas eu ainda não iniciei o trabalho, porque realmente esse final de semana foi muito corrido. Pretendo começar a fazer ele amanhã, que eu não tenho aula, que a gente não tem aula, pretendo começar a fazer amanhã. Tá. O que eu quero dizer para vocês, vocês vão encontrar um monte de papers na internet, um monte. Mas vocês não vão encontrar nenhum com o tema que eu passei. Então, assim, vou ver o trabalho, não vai dar para copiar e colar. Outro detalhe, vocês podem fazer em trios, tá? Ah, prof, eu prefiro assim. Não tem problema. Vocês têm Prof, para tá cortada de o áudio. segunda-feira até terça. Não ouvi. Tá cortando o áudio.
O de vocês também. Vocês têm o prazo impreterível de entregar segunda-feira. Ok. Oi. Tá, agora melhorou, tá? Tô ouvindo. Tá. O prazo de vocês entregar é segunda-feira, então não deixem para fazer de última hora, porque vocês não irão conseguir. Tá bom? Ah, prof, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu tô te mandando na terça ou na quarta. Infelizmente, eu não vou receber. Tá? Outro detalhe importante que dificulta muito. Coloquem lá no corpo do e-mail de vocês o nome de todos os envolvidos no trabalho, porque depois vocês questionam o recebimento dos trabalhos. Todo mundo compreendeu isso? Sim. Sim. Tá? Porque tem muito aluno que manda e-mail para mim dizendo: eu fiz com fulano, eu fiz com ciclano. Não é o caso da turma de vocês, mas eu já descobri um monte de gente com má fé, que não tinha feito coisa nenhuma. Aí eu volto lá, tem que reviver o e-mail, não tem nome de ninguém. Então, para já evitar esse tipo de transtorno. Como vocês ainda não iniciaram o paper, pessoal, eu vou deixar à disposição para eventual dúvida o sábado para vocês, tá? Porque eu tenho aula a semana toda, de manhã e à noite, e aí fica bastante complicado. Então, no sábado, aqueles que estiverem já com o trabalho em andamento, fase de acabamento, e estiverem dúvidas, eu fico à disposição para vocês, tá? Qual horário, professora? Não, vocês podem ir mandando. De preferência no período da tarde, Tá. tá? Mas ali a partir das 13 horas, vocês podem ir mandando as dúvidas, que daí a prof vai das 13 até as 16h30, a prof fica à disposição para vocês. Se a gente Ok. tiver que abrir se a gente tiver que abrir um vídeo, a gente abre daí também. Sem nenhum problema, tá? Para que vocês façam um trabalho, seja bem acabadinho. Fica bom assim para vocês? Sim. Então tá, eu vou fazer a chamada, aqueles que não tiverem dúvidas estão liberados da aula, tá bem? Andressa Camargo, Bruno T. Bruno tá Obrigada, aqui. Andressa. Obrigada, Bruno. Carla. César Júnior. Quem é essa Aqui. pessoa aqui com esse... César. Tá, obrigada. Quem é esse codinome Contábeis? Professora, desculpa, mas você acha que chamou a Daiane Moreira? Quem é esse... Ainda não. Daiane, agora. Ah, eu mesmo. Daniele. Presente. Obrigada. Gabriela. Presente. Obrigada, Gabi. Laura. Presente. Myron. Obrigada, Laura. Myron. Maísa. Presente. Marcos. Presente. Morgana. Presente. Pedro Lucas. Presente. Vanessa. Presente. Wellington. Presente. Wellington, da sua turma ali, é só você que está participando, né?
O Bruno C também. Bruno Tomicha. Opa, tem eu aqui também, engenharia mecânica. Obrigada, tá, pela participação. Mas as coisas vão ficando complicadas, né? Mas, de qualquer maneira, vamos ver como é que a gente chega nesse final de semestre, tá, pessoal? Por favor, façam vossos trabalhos e sábado eu estou à disposição no período da tarde para vocês, tá? Ok. Ok, Obrigada. de nada. A Andressa tá aí? Ela estava tentando entrar e não conseguiu. Mas ela aparece aqui para mim. Andressa Silveira de Freitas. Ela pediu para a senhora aceitar, ela pediu para mim pedir aqui. Aqui Ela para disse mim que só está desde as aparece a 7h30. Não apareceu. Apareceu agora a Vitória, entrou agora no final. Pessoal, essas dúvidas, eu não sei, acho que... Gente, olha aqui, a prof vai ter aula? Sempre tem aula, por que vocês escrevem essas coisas? Quem que é esse Cidiel? Mas não entendi, Cidiel, lá no grupo, eu não entendi nada, entrei pelo AVA. Gente, nós já estamos na metade. Eu não vou discutir com vocês. A Andressa tá aí? Bruno? Celso, tá Eu tô, liberado? professora. Tá, estão liberados. Tô aqui, professora. Estão liberados. Vocês podiam conversar com essas pessoas lá no grupo, né? Facilita. Jéssica? Presente, estou aqui. Obrigada. Myron? Vitória, você entrou agora por quê, Vitória? O que deu de errado? Estava sem internet, professora. Ah, então tá, beleza. A prof já vai gerar o vídeo e postar no grupo, tá bom? Então, obrigada.